Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, onde mergulhamos no processo de criação dos discos do nosso catálogo. Neste episódio, os integrantes do Dead Fish contam detalhes sobre o processo de composição do seu álbum Ponto Cego, gravado no Estúdio Tambor e lançado em 2019. Fiquem agora com Dead Fish. Vamos lá, A Inevitável Mudança, que ficou como a primeira faixa do álbum. É preciso lembrar que essa sequência foi uma sequência escolhida pela banda por uma questão musical. Ela não seria minha primeira música, mas ela ficou muito boa na sequência, pensando musicalmente o disco. A letra dela ela foi desenvolvida durante acho que uma semana e pouco, depois que a gente decidiu que faria um álbum conceitual. Essa foi, se não me engano, a terceira ou a quarta letra que eu e o Álvaro sentamos para fazer, Álvaro Dutra. Era falar exatamente sobre os tempos sombrios que a gente está vivendo e algumas das coisas que não tem mais volta, alguns sentimentos, algumas atitudes, algumas coisas que não tem mais absoluto nenhum retorno, pensando num pensamento mais progressista, numa evolução da sociedade brasileira como um todo. Mesmo a gente vivendo um retrocesso gigante após um golpe em 2016, talvez essa seja uma letra otimista falando de um cara que não tem nada a ver com o nosso otimismo. Era esse o sentimento que a gente queria passar, mesmo fazendo um disco conceitual sobre um momento ruim do Brasil, sobre um momento ruim do mundo. É preciso lembrar que o disco foi todo pensado de 2016 para frente e foi consolidado em meados de 2018, meses depois dessa eleição fraudada em que o Lula não participou, pós-golpe de 2016. E mesmo com tudo isso, essa foi uma letra, entre muitas aspas, positiva do disco. Sangue nas Mãos é a música que foi, para mim, a mais interessante de fazer dentro da minha raiva toda dos últimos 3, 4 anos. Agora 5, né, que a gente tá em 2021. Porque ela era para ser uma música xingando tudo e todos, assim. E era uma música completamente... tinha uma batida pra ser uma música xingada do primeiro ao último segundo, assim. Filho da puta, desgraçado, sabe? Ser uma coisa bem visceral e nos cascos, e acabou ganhando uma classe que eu acho que poucas das músicas do Dead Fish têm essa classe, tem essa possibilidade de ser analisada em qualquer sala de aula, de qualquer colégio, de qualquer idade no Brasil, assim. E ela pode ser analisada de muitas formas, assim, da forma mais superficial à forma mais aprofundada. Você acha muitas referências dentro da música, e ela é uma afirmação muito forte, né, das pessoas que ainda relativizam o golpe de 2016, que está tendo todas essas consequências dos últimos 5 anos. E é uma música que eu lembro quando a gente começou a gravar ela, a gente ficou muito entusiasmado com o resultado. A gente alterou algumas coisas, a música tinha um linguajar menos musical, como diz o Ricardo Mastria, e ela ganhou uma tonalidade de raiva, ela tem essa coisa enraivecida, ensandecida,
mesmo assim tem muita classe, eu gosto muito dela. Talvez seja uma das minhas músicas preferidas do álbum. Pobres cachorros, pobres cachorros, aperta o passo, aperta o laço. Pobres cachorros, assim como eu tô falando mesmo. O título da música eu pessoalmente peguei emprestado da música do Dead Kennedys, The Man with the Dogs, que a letra não tem muito a ver, mas tem a ver também. E o mais legal é que depois dessa música pronta, e eu escrevi sem muito fundo, assim, é exatamente o que está escrito ali, não tem uma coisa subjetiva, mas as pessoas têm interpretado a subjetividade do cachorro, dos pobres cachorros, como sendo a classe dominada, assim, e o dominante com a coleira próximo, a coisa punitiva, né, que os homens de classe média, os homens ricos trazem à classe menos favorecida, a classe trabalhadora e o proletariado. Mas a música definitivamente não falava sobre isso, falava só sobre os pobres cachorros que tem que lidar com essa classe que os compra e acha que tem todos os direitos em cima dele. Não sei se foi consciente ou inconsciente escrever essa letra, mas ela é uma letra que me fez sorrir, fez a gente se divertir quando fizemos, porque é uma realidade muito cotidiana para quem vive em bairros mais abastados, que tem cachorros de marca, né? Quem é mais rico consegue a melhor marca. E por aí vai. E não termina assim, é só o começo. Quem paga o preço pro sempre enriquecer e prosperar. Durante o processo de composição, a gente percebeu que tinham muitas músicas com BPM alto, músicas rápidas, e precisava ter algumas músicas que fossem um pouco mais lentas, mas não fossem músicas lentas, fossem músicas mais com um ritmo mais pegado, assim, pra frente, e que tivessem também uma cara um pouco mais de single, com um refrão mais melódico. Nessa que surgiu a Não Termina Assim, ela começa com um riff de guitarra, ele é acelerado, né, entra aquela batera na pegada, assim, só que o BPM não é tão alto. Depois entra o verso, a batida fica um pouco mais lenta, menos repetitiva, e a gente fica mantendo o si bemol, que dá uma característica de suspense ali. Entra uma ponte depois, repete o verso, chega no refrão, um refrão bem simples, bem melódico, com uma letra massa de cantar, fácil de entender. E mais pra frente na música tem o solo. O solo ele tem uma base bem diferente. Ela não repete, né? E ela não tem nenhuma outra hora na música. Ela muda bastante, vai para várias regiões ali. E o Rodrigo gostou muito dessa parte, ele queria colocar letra. Mas eu já tinha falado para ele que era uma base para solo e tal. Ele até me zoou, falou, pô, vai ficar fritando nessa parte, não sei o quê. E aí eu fiz um solo um pouco mais melódico, mais cantável. O pessoal gostou, manteve assim. Depois tem um coro na música e repete o refrão. Só existe o que vem e o que vem é só criar. A todo resto é permitido suprimir, eliminar. Mas as sombras da caverna permanecerão lá. Sombras da Caverna definitivamente foi embasado em cima do mito da caverna do Platão, que não é o meu filósofo preferido, mas é um cara que a gente leu muito durante bastante tempo na vida. E eu lembro do Álvaro pincelando, assim, falando sobre o mito da caverna e o quanto se parece com essa coisa do homem médio brasileiro assistindo a Rede Globo, ou a Record, ou a Bandeirantes, ou a Rede TV, ou o SBT, e eles resignadíssimos em derrubar a Dilma, em prender o Lula e em criarem fake news, logo eles, né, que são supostamente os meios oficiais de mídia brasileiros, disseminando informações completamente errôneas, que hoje a gente sabe que foram disseminadas também pela
pela Lava Jato, né? E hoje a gente percebe o quanto o mito da caverna tá enraizadíssimo, principalmente na classe média brasileira, né? Com o homem médio chegando do trabalho e assistindo ali ou lendo no WhatsApp o seu canal preferido e sendo manipulado pelas famílias que mandam na mídia brasileira ou por algum robô da extrema-direita contratado e fabricado pelo Cambridge Analytica, né? Que hoje a gente também já conhece tão bem. Mas é uma música que é muito... talvez seja a música mais pop, a música mais melódica do álbum. E tem um videoclipe que eu tenho muito orgulho, porque é um dos meus videoclipes preferidos. Eu não tenho muito orgulho da nossa bagagem visual, mas esse videoclipe me orgulha muito. Uma vez por mês eu vejo, porque eu gosto da dançarina, eu gosto da luz, eu gosto da direção. Foi um dia legal, um dia bom para estar junto com um monte de gente maneira, inclusive o diretor, o Rafael Eriksen, nosso camarada Quindim. É uma música absolutamente radiofônica. Se as rádios não fossem tão bunda moles, as rádios de massa, esse seria um baita hit pras massas, sabe? Só que eu acho que essa música e a minha banda não se encaixam, principalmente no momento como 2019, né? Pós-golpe, pós-eleição fraudada do Bolsonaro. O Melhor em Um. Essa seria a minha primeira música do álbum. Essa, lá atrás, quando a gente estava terminando as últimas letras, eu já tinha ela como absolutamente a primeiraça do disco, porque parece ser um disco, uma abertura, a abertura de alguma coisa, né? E agora, olhando mais de longe, quase 3 anos depois de ter escrito ela, me lembrou muito o Punir e Vigiar do Foucault. E fazia muito tempo que a gente não lia Foucault. Inclusive, quando eu e o Álvaro começamos a escrever, a gente sequer cogitou o nome dele. Assim, agora, com um distanciamento, dá para perceber, né? Essa ideia de que estamos aprisionados em nossos próprios privilégios, aprisionados na nossa paranoia e na nossa guerra de classes pessoal, né? E eu gosto muito dela porque ela me fez cantar com um ar diferente, assim, o Álvaro me levou para um registro de ar e de melodia que eu acho que nunca tinha testado. Não é um registro super alto, gritado, esganiçado e destruidor, mas é um registro bom, tem raiva e melancolia junto. É muito interessante reouvir essa música tanto tempo depois, lembrar dela e perceber que, no fim das contas, eu ainda acho que ela podia ser a primeira música do álbum, mas que ela tá muito bem encaixada ali onde ela tá, mesmo. O Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Tudo que você precisa em um só lugar. E o melhor de tudo, é grátis. Nele você grava, edita, envia para as plataformas e ainda ganha dinheiro com seu podcast. E tudo isso pelo celular ou pelo computador. Quer ser ouvido por milhares de pessoas? Então baixe o aplicativo gratuito Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Doutrina do Choque é uma música muito óbvia, mas que é muito difícil de ser cantada porque é muito verbo, é muita frase. A gente quis passar muita informação sobre a Naomi Campbell, que é uma autora que eu já conheço há muitos e muitos anos, desde o No Logo, que foi o primeiro livro que eu li dela. Mas o livro Doutrina do Choque é um livro muito esclarecedor quanto a tudo que a gente está vivendo no mundo, desde Trump, passando pelo Bozo no Brasil
indo até o golpe na Bolívia, que agora já foi resolvido, e indo em todas as revoltas ali no centro da Europa e todo esse fascismo que uma parte do leste da Europa está vivendo. A doutrina do choque é muito esclarecedor quando ela fala sobre conceitos de guerra híbrida e tudo mais. É uma música absolutamente panfletária, absolutamente necessária e ainda não datada. Elevadores são feitos pra subir. As minorias não vão poder usar. Escadas e entradas de serviço. Se põe em seu lugar. Etiqueta social. Uma cacetada do disco. Rápida e ligeira. A gente tava fazendo música rápida, né? Tava ali. E aí veio o Ricardo com super música rápida, super riffs. E falou, e aí, vamos fazer um som assim, rapidão, meio que Ratos de Porão? Agora, né? Vamos lá, vamos fazer. Fizemos som, começamos a tocar, uma frequência ele ali pra deixar legal pro dia da Gravina, né? Original. Pô, o Rick falar, meu, segura um pouco, meu, segura aí que às vezes toca ela muito rápida, meu. Puta, não precisa ser tão rápida. Pode crer, vamos tocar mais na manha. Chegou lá no estúdio, teve que rolar uns 3, 4 takes ali, porque sempre corria, né, meu? Aquela pressão. Rafael, Jorjão, os maestros ali regendo, cara. Puta, aí, sei lá. Sei que no final, 4º, 5º take ali, conseguimos tirar boa e... Puta som. Não é não? Atropele pobres vaginais na velocidade da luz. Sua ética do tanto faz, tornando mais leve a cruz. O conservadorismo hipócrita do pregador. A SUVs também surgiu numa percepção que a gente teve de que o disco estava muito rápido, que tinha muitas músicas rápidas e a gente queria ter uma música mais lenta. E a gente percebe que nos shows as músicas mais lentas, que são meio baladinha, elas, a galera dá uma desanimada às vezes. E a gente fez a SUVs para ser lenta, só que ter energia, ela é vibrante, ela é para frente, ela tem esse... Ela é em 3, o andamento dela é em 3, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ela tem essa vibração. E a gente ficou muito feliz com o resultado dela. Ela é uma música bem diferente, né? Provavelmente a mais diferente do disco. E ela tem uma cara meio post-hardcore. O Rodrigo mandou muito bem na letra e na interpretação dela também. Acho que a gente conseguiu juntar bem as ideias aí para conseguir fazer essa música mais pulsante e mais lenta, né? Tipo umas músicas mais antigas, por exemplo, Perfect Party. Que ela é uma música lenta, mas a galera vem junto, pula. Então eu acho que a gente conseguiu manter mais ou menos essa linha aí. Quando alguém vier bater a sua porta à noite, não tiverá quem recorrer, como será? Apagão, bicho, foi uma música que a gente tava numa fase fazendo umas músicas bem hardcore, assim, que achou que o disco ia ser inteiro, assim, cacetada, hardcore, riff rápido, vamos que vamos. Não foi bem isso, né, o disco todo, mas na Apagão, o Aliante veio com esse riff, na época que o Nego tava compondo com a gente ainda, e aí ele veio com esse riff aí, cara, a música quase toda é dele ali. A gente mudou um detalhe ali, um arranjinho, uma coisa ou outra, mas ele veio com esse riff aí que... destruidor, né? E o Rodrigo já tinha uma letra meio que no jeito pra ela também, então não foi um negócio tão difícil de produzir esse som. Foi difícil de fazer, de vir a ideia de fazer um som rápido assim e tal. E aí o Aliante veio com esse puta riferama aí, ficou lindão. Se um dia a luz entrar e revelar os erros dessa existência, mostrando sombras, o que é real e não se pode esconder. Janelas completa bem o álbum. Talvez não seja a música mais interessante do álbum, talvez também não seja a música mais
profunda do álbum, mas ela tem uma rispidez boa e essa coisa de... Pra onde você olhar numa cidade grande, você vai ver janelas e você fica tentando imaginar o que existe do vidro pra dentro ali. Eu, pelo menos, sinto isso, porque eu moro na frente de um mar de janelas e cada janela é um átomo, né? Cada janela é um microcosmo político, estético, alimentar, econômico, etc. E é uma música urgente, uma música feita em trio, eu, Marco Antônio e o Ricardo, e que eu gosto, que ela compõe bem o álbum. Gosto bastante. Inclusive, agora que na virada de 2021 eu vi bastante o álbum dali pra frente. Em meio à crise, autoritário, opressor, vem pra contagiar. A epidemia se espalhou por todo... Messias é autoexplicativa, né? Mas ela narra mais um momento do que o próprio personagem, né? A gente assistiu há 4 anos atrás o surgimento de um salvador de pátria tosco, racista, mentiroso, miliciano, sem vergonha e com todo o apoio das classes, principalmente dessa pequena burguesia boboca que a gente tem no Brasil. Na verdade, quase assassina também, quase cúmplice de tudo isso. E é uma narração atônita de um momento, assim, de como tudo isso aconteceu e de como isso é imperdoável, inaceitável e vai levar muito tempo, mesmo que o próprio Messias seja apiado ou saia do poder, o quanto isso vai dar trabalho nos próximos 10, 15, 20 anos, justamente porque nós, como povo, como nação, permitimos que tudo isso acontecesse. Vai ser um longo caminho e essa música não deve ser esquecida. Eu acho que essa música tem que ser lembrada sempre, para lembrar um momento em que as pessoas estavam absolutamente erradas, que as maiorias estavam absolutamente erradas e que as elites cínicas, estou falando desde a elite judiciária, econômica e a elite como um todo, foi criminosa e tem que ser lembrada para sempre por esse crime que cometeu. A Receita pro Fracasso foi uma das primeiras músicas que a gente fez pro Ponto Cego. Eu acredito que seja os primeiros riffs, são os riffs dela. Só que demorou bastante pra gente terminar, porque ao longo do processo de composição dela eu mudei muitas coisas. Partes eu joguei fora, aí eu tinha partes, por exemplo, tem uma ponte que eu não consegui encaixar com o resto da música, mas eu queria manter ela e eu no final consegui criar outras partes que linkavam. E ela tem uma curiosidade que quando eu entrei no Dead Fish, eu tinha que tirar as músicas que já eram gravadas com 2 guitarras, às vezes 3, e eu tive que sintetizar isso tudo numa guitarra só. Quando eu fiz essa música Receita pro Fracasso, eu criei ela desse jeito, tocando base e melodia junto, e na hora de gravar eu separei. Foi o processo inverso, né? Eu fazia base com alguns riffs junto. E ela tem uma outra curiosidade que o refrão dela demorou muito para sair. Acho que foi um dos mais demorados. O Rodrigo e o Álvaro fizeram um refrão que eu não gostei. Aí eu criei um outro refrão. Eles também não gostaram, eu também não gostei. E só depois de muito tempo que eles acertaram o refrão. Acharam um refrão bom para ela. E ficou. Descendo as Escadas foi uma das primeiras músicas a serem compostas pro Ponto Cego. Eu fiz ela no violão e ela saiu rápido, assim, foi dessas músicas que elas saem meio num tiro só. E a música inteira, do jeito que ela é,
ela foi composta assim. E apesar dela ter sido uma das primeiras, ela quase não entrou pro disco. Eu e o Marcão demoramos muito pra conseguir acertar o groove dela, conseguir acertar o andamento. Tinham várias partes, por exemplo, a ponte, que é o... Essa parte aí, a gente se ligou que ela tinha que ser um pouco mais rápida que o resto. E como a gente não usou metrônomo pra nada da gravação do disco, não foi tão fácil assim. Então, aí, nessa hora a gente dava uma aceleradinha, aí a gente teve que deixar ela mais reta, fazer menos groove, encaixar as viradas nos lugares certos. Não foi tão simples assim. Ela demorou bastante, ela quase não foi pro disco. E a letra também, o Rodrigo tinha feito uma letra, ele fez a música inteira. Aí, não tava ficando legal. Aí eu sugeri pra ele, eu não lembro se foi eu que sugeri ou ele, e eu falei que ia ser legal, de chamar o Bill do Xander, porque eu acho que essa música tem... O Bill tem a linguagem dela, assim, ele ia saber... ele ia entender muito bem ela e deu super certo. O Bill e o Rodrigo são bem amigos e conseguiram chegar num resultado bem legal. Um ponto cego desumaniza o outro, mede e anula o outro, e o outro do outro do outro. Outro do outro é uma música que chegou com uma ideia do Aliande e ela era uma ideia pra ser um rockão. Era pra ser um riff. Só que daí eu e o Marcão, a gente tava meio viajando esse dia aí. E a gente falou, não, mano, vamos fazer um negócio aqui mais pra trás, aqui, ó. Meio viajandão. E com uma guitarra, com um delay, com reverb. E a gente falou, porra, cara, ficou legal pra caramba esse negócio aqui. Aí o refrão, a gente usou o refrão, né, que ele já tinha também, o Aliande. Eu criei a ponte, aí a parte C também, o final. E a gente ficou bem legal, a gente achou muito louco o resultado dela, assim. E ela não tinha muito a cara do disco, a gente falou, não sei, né, será que ela vai entrar no disco, não vai? E, mas vamos gravar, que a gente gostou muito dela, acho que vale a pena. E a letra dela foi composta no penúltimo dia de gravação, lá no Rio de Janeiro, no estúdio da DEC. O Álvaro foi pra lá, os caras tiveram a ideia, vamos fazer a letra, ela saiu e eles gravaram lá no último dia. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Dead Fish, falando sobre o seu álbum Ponto Cego, que está disponível em todas as plataformas de música. Esse foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.